Shalom Adonai para todos. Nesse momento eu venho falar um pouco sobre a Torá, seu simbolismo, seu significado e o que ela tem a ver conosco do Novo Testamento, amém? A Torá, o nome em si, significa ensinamento, né? Muita gente confunde a Torá com o Taná, né? Que seria o Antigo Testamento. A Torá é simbolizada pela Lei de Moisés, como a gente conhece, e são os 5 primeiros livros da Bíblia no Antigo Testamento. Já o Taná, que é um acrônimo das palavras Torá, Neviim e Ketuvim, né? Que seria Torá, ensinamento, Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos, né? Totalizando o Antigo Testamento. A Torá, ela é composta, como eu falei, pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que seriam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No original estaria Bereshit, né, que significa no início, ou no princípio, ou em princípio. Shemot, que significa nomes. Vaikra, que significa e ele disse. Bemidbar, que significa no deserto. E Devarim, que significa palavras. Não sei se vocês perceberam, mas os nomes dos livros, na verdade, é o início da palavra ou frase ali que se inicia os livros no original, né? Então, por isso esse nome diferente aí, né? E a Torá em si, né, ela é dita como a lei de Moisés, né? Que Moisés, segundo a tradição, Moisés escreveu esses 5 primeiros livros. A gente percebe nos escritos de Moisés que o que ele escreveu nesses 5 primeiros livros vai além da sua época. Tanto é que ele relata desde o livro de Gênesis, né? Ele relata a criação do homem. E a gente percebe também que toda a lei de Moisés, todo o Taná, ela chama a memória do Cristo, né? Do Messias, do Mashiach judaico. Então, o que Moisés escreveu ali vai bem além do seu tempo. Além do mais também que, como um teólogo, a gente percebe que não foi Moisés só que escreveu os 5 primeiros livros. Então, né, a gente percebe ali que Deuteronômio, depois que Moisés morre, continua o livro de Deuteronômio ali. E como que Moisés escreveria, né? E a gente também, através dos estudos, a gente percebe que a escrita dos livros, né, realmente segue um padrão e depois parece que pessoas foram acrescentando ali histórias. Então a gente percebe por aí que não foi só Moisés, né? Tiveram mais pessoas que acrescentaram essa sabedoria no Antigo Testamento, né? Essa Bíblia do Antigo Testamento como a gente conhece hoje, né? Então, seria muito dogmático falar que a lei seria de Moisés, né? Que a gente percebe aí que tiveram mais pessoas aí escrevendo. E até porque, né, quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que a lei não é de Moisés, né? A lei é de Deus. Deus permitiu que Moisés interpretasse essa lei. Por isso que a gente fala que é a lei de Moisés. Mas, na verdade, a lei pertence ao Eterno, né? Ele que você percebe que antes ali da época do templo ali, né? Já existiam as leis. Antes de Moisés, as leis de Deus já existiam. Já existia a lei de animal puro e impuro. A gente vê lá em Noé, né? Dízimo, a gente vê com Abraão, com Jacó, né, sacrifício de animais, a gente vê até com Caim, Abel, isso aí. Então, sábado, já existia tudo isso, né? Deus apenas permitiu que Moisés fosse um porta-voz dele para estar interpretando a lei, porque na verdade a lei é de Deus, né? E a lei, ela é mais cristã do que você imagina, né? Jesus, ele não veio abolir a lei, como ele mesmo falou, ele veio cumprir a lei. Ele deveria cumprir a lei, né? E isso não está no passado, está no presente ainda, porque ele cumpriu a lei, né? E Jesus ressuscitou, ele não ficou morto, né? Então a gente vê que a Torá tem um cumprimento no próprio Messias.
E quando a gente entende o que é a Torá, né, a gente entende que tem tudo a ver com o Messias, tem tudo a ver com o Novo Testamento. Então, talvez você já tenha ouvido a palavra pecado algumas vezes, né, na sua igreja. Então, de onde que vem essa palavra pecado? Né? A gente percebe que o que a gente vive na igreja é o hebraísmo, né? Então, a gente se torna judeu a partir do momento que se converte e não percebe, né? Eu falo de grosso modo, a gente permanece brasileiro, mas a gente passa a vivenciar uma cultura diferente da nossa, uma cultura judaica, né? Então, palavras como amém, Satanás, subir ao monte, oração, né? Todas essas palavras, esses atos que a gente passa a executar dentro da igreja, isso é tudo hebraísmo, né? A gente não conhecia isso, os brasileiros não faziam isso antes, né? A partir do momento que foi nos apresentado o contexto da Bíblia judaica ali, a gente passou a ser inserido nesse contexto também, né? De oração, de buscar o Deus de Israel, o próprio nome já fala, né? Então é um contexto um pouco diferente para nós. Então, para que a gente possa entender algumas coisas que acontecem no nosso meio, é necessário a gente voltar ao judaísmo do primeiro século, que era o judaísmo de Cristo. Amém? Eu costumo falar que o cristianismo de hoje é diferente do cristianismo de Cristo, porque a gente está vendo um lado gentílico da coisa. Né? Da mesma maneira que o judaísmo de hoje é diferente do judaísmo da época de Cristo. É bem diferente. Né? Então a gente tem que saber limitar essas coisas aí. E quando a gente entende o judaísmo do primeiro século, aí a gente começa a entender o que estava se passando na Bíblia. Então, o que é que acontece? A palavra Torá, na verdade, ela significa ensinamento. Porém, na raiz da Torá se encontra a palavra Iará. E Iará vai um pouco além do ensinamento. Iará significa, sabe o quê? Imagina você com um arco e flecha, mirando um alvo, de repente você solta. Então, a Torá significa acertar o alvo. Talvez agora você está começando a entender o que eu estou querendo dizer e aonde eu estou querendo chegar. Né? Então, de onde surgiu a palavra pecado? Para você que é cristão, eu acho que você aprendeu bem rápido que o significado da palavra pecado é errar o alvo. Ou seja, quando a gente não segue a Torá de Deus, a gente erra o alvo e está em pecado. Então, o que nos alerta, o que nos mostra o que é certo e o errado é a Torá. Porque a Torá é o certo, né? E se a gente estiver sem a Torá, a gente está errado. Então, isso cai por terra a ideologia de que a Torá é de Moisés e o Novo Testamento não existe Torá. Porque sem a Torá, nós vivemos em constante pecado. Então, existe esse significado aí da palavra Torá, que significa acertar o alvo, né? Que é totalmente contrário. Iará também significa lançar a rede. Então, a gente começa a entender ali o que estava acontecendo no início do ministério de Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, 19. Neste contexto, Jesus está falando para aquelas pessoas ali que ele ensinaria, né, Pedro e aquelas pessoas que estavam pescando ali, aqueles pescadores a jogar a Torá para trazer homens para o reino de Deus. Para você ver a importância da Torá para Cristo. Amém? Então, é impossível que a gente viva hoje, no nosso contexto, mesmo do Novo Testamento, sem a Torá. Porque ela é ao contrário da palavra pecado, né? Então a gente tem que gravar bem isto para que a gente possa futuramente estar entendendo as palavras de Paulo, né? Então Paulo jamais, simplesmente ele falaria que a Torá é maldita, né? Que a Torá está abolida, que a Torá é maldita. Paulo não falaria isso, né? Existem contextos ali por trás das palavras de Paulo que a gente precisa entender para depois tomar um juízo em relação àquelas palavras. Porque senão se torna muito difícil aí, né, o nosso entendimento. E a gente termina tendenciando Paulo a ir contra a palavra de Deus.
porque a palavra de Deus é simbolizada pela Torá, né? Como eu falei, Moisés ele não escreveu a Torá sozinho. Então, a Torá, mesmo do Antigo Testamento, é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela não se resume a livros do Antigo Testamento. Então, a palavra de Deus, ela transcende qualquer ideia de textos escritos, né? Então, o que Moisés escreveu ali, o que os escritores do Antigo Testamento escreveram, foram compilados ali no exílio da Babilônia, e algumas coisas que eles sabiam, mas o que Deus fez na terra vai muito além disso, né? Muito além. A palavra de Deus, ela é eterna, né? Então, o que aconteceu no Éden, o que aconteceu depois do Éden, você vê que Enoque caminhou com Deus, vários homens aí quando caminharam com Deus, ali dava bíblias e mais bíblias, né? Você vai ver lá que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, né? Melquisedeque é Melet Sadik, né? Duas palavras juntas aí, que significa rei justo ou rei de justiça. Aquele homem, ele recebeu dízimo, significa que existe um templo de Deus ali. E Paulo fala a ordem de Melquisedeque, significa que existia sacerdotes ali. Tanto é que quando Paulo fala sobre isso, ele fala a ordem de Melquisedeque, a ordem de Arão. Ordem significa a ordem do templo ali, entendeu? É uma espécie de culto, ordem de culto, como se lá naquele momento ali existisse um templo, né? A própria cultura judaica fala sobre isso. Existia um templo ali, existia ali os sacrifícios, existia recebimento de dízimo, porque o dízimo só pode ser recebido no lugar que Deus determinou na terra, né? Seria a tenda, né? Mesmo assim a tenda onde ia, Deus tinha que determinar os lugares, e o templo físico. Então existia um templo ali determinado por Deus que ninguém sabe. Então ali era outra história, ali seria outras Bíblias, entendeu? Então seria dogmático da nossa parte falar que a lei pertence a Moisés e Moisés escreveu tudo sobre Deus, entendeu? Não. Moisés escreveu algumas coisas de acordo com a sua sabedoria e o que chegou até nós. Às vezes até escreveu mais coisas, né? Existe muita tradição oral entre o povo judeu que a gente não tem conhecimento, que não está na Bíblia e faz parte da palavra de Deus. Assim também como o Novo Testamento. O Novo Testamento não são 27 livros. 27 livros é o que a Igreja Católica fundamentou como um texto do Novo Testamento. Eles escolheram esses livros e demorou muito tempo para realmente firmar, aí foram cerca de 400 anos, e até hoje não está selado, porque, né, tem lugares que não aceitam o livro de Apocalipse, até hoje, né? Então a gente vê que o Novo Testamento não era... Paulo, quando escreveu, né, ali suas cartas, ele não se baseava no Novo Testamento. Os pais da igreja lá do primeiro século, os mártires, eles não tinham o Novo Testamento como base, né? Paulo, quando escreveu suas cartas, ele foi o primeiro escritor, né, de alguma carta dita como Bíblia ou santo ou algo parecido para alguma igreja, né, que foi a carta de Tessalonicenses e 1 Coríntios, no ano 52, né? E os discípulos de Cristo ainda não tinham escrevido, e Paulo foi bem posterior a eles. Então, Paulo não tinha esses 27 livros do Novo Testamento, igual a gente tem hoje, para se basear e falar que era a Bíblia, entendeu? Paulo vivia um tempo do Novo Testamento. E nesse tempo do Novo Testamento, se ele quisesse saber alguma coisa, ele perguntava a Pedro, a João, às dezenas, aos milhares de discípulos que Cristo teve além deles, né? A gente vê lá no livro de Lucas que ali na escolha dos apóstolos, antes um pouco do Sermão da Montanha, que Jesus tinha vários discípulos e ele tirou desses vários discípulos 12 mais chegados. Mas não significa que era só os 12, entendeu? E as pessoas tinham acesso a essas pessoas, esses discípulos de Jesus, né? Tanto é que a missão de Jesus ali nos 4 evangelhos sinóticos não foi para gentil, né? Você vê lá na oração do Pai Nosso, não faça como gentios, né? Então Jesus nem gostava de gentio nessa época, porque gentio era pagão, né? A palavra gentio é pagão. Então, o Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 24, que ele veio
para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão de Jesus ali em Israel foi essa, entendeu? A missão dos 12 dele ali, naquele contexto dos 4 evangelhos sinóticos, foi a mesma, né? Você vê lá em Mateus 10, ele falando, ó, não vá no caminho dos gentios, nem dos samaritanos, apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. O contexto com o gentio foi acontecer lá no livro de Atos, quando Pedro teve a visão, né, dos animais descendo, que Deus falou que era para aceitar os gentios num reino, e foi maior confusão. Pedro foi lá, né, com um justo lá, eu acho que é Cornélio o nome dele, e foi na casa de Cornélio, só porque entrou lá e o povo já estava, os crentes lá, já estavam fofocando de Pedro, falando não é possível que Pedro foi na casa de um gentio, ou seja, até aquele momento o gentio não era normal ali, entendeu? Não tinha esse proselitismo que passou a ter depois dessa visão de Pedro, né? Então, o Novo Testamento para eles ali era o antigo, a Bíblia para eles ali era o Antigo Testamento, a Bíblia para os pais da igreja era o Antigo Testamento, só que os pais da igreja já começaram com a ideia de que Israel foi abandonado, né, foi expulso e os gentios agora que dominam a religião, essa ideia que a gente tem hoje, né? Mas eles usavam o Antigo Testamento, né, até conseguir acesso, entenda que a carta de Paulo para os coríntios ficava lá nos coríntios, a carta de Paulo para os Efésios ficava lá com os Efésios. Então, até uma igreja ter contato com a outra e começar a unir essas cartas aí, foi muito tempo, entendeu? Então, não existia essa ideia, né? Para você ter uma ideia, a Biblioteca do Vaticano tem cerca de 70 ou 90 quilômetros. 70 a 90 quilômetros de biblioteca falando sobre a história da igreja. Tem vários atos do apóstolo lá, tem várias cartas de João, tem vários apocalipses. Então a gente ser dogmático, falar que o Novo Testamento são 27 cartas, a gente está sendo muito, a nossa mentalidade está sendo muito pequena, porque até hoje o Novo Testamento está sendo escrito com as nossas histórias também, porque a gente faz parte do Novo Testamento. Tanto é que Deus abre o livro da vida, dos justos, né? Nesse período de dia, do Rosh Hashanah até o Yom Kippur. Então você vê que o Novo Testamento ele é um tempo, não são livros, né? Os livros é algo que a gente teve acesso e a gente se baseia ali das palavras de Cristo. Mas é um pouco limitado de acordo com o que Deus tinha para oferecer. Então, a Torá também é o Novo Testamento, porque é a palavra de Deus, a instrução de Deus ali, simbolizando o Novo Testamento. Então a gente tem que entender isso, que a Torá ela vai além, muito além do que a gente imagina. A Torá é a palavra do próprio Deus aqui nessa terra. E Jesus estava ensinando a jogar redes para pescar homens, para Torá, através da Torá de Deus, pescar homens, né, para o Evangelho, para as boas novas da salvação, né? Então é necessário que a gente entenda esse contexto em relação à Torá, porque muitas vezes a gente entende de maneira errada as cartas de Paulo, né? Quando Paulo fala sobre a maldição da lei, a gente começa a pregar que a lei é maldita, né? Mas é bem complicado isso, né? Eu vou te falar um pouco também sobre a maldição da lei, mas antes eu gostaria de frisar mais uma coisa no seu coração. Talvez você já tenha lido e pregado sobre a palavra logos, né? Porém, você só entendeu o contexto gentil dessa palavra, grego, né, pagão dessa palavra, né? Eu quero te trazer à luz da palavra o que significa realmente a palavra logos para quem interpretou essa história, né? Existia um homem ali na época de Cristo chamado Filo de Alexandria. Este homem ele era um judeu que migrou para o Egito, num lugar chamado Alexandria, e fundou um templo lá nesse lugar, né, um templo, segundo ele, também judeu, e lá ele passou a ensinar sobre a lei de Deus para aquelas pessoas. Porém, ele percebeu que ele deveria entender os deuses daquelas pessoas. Ele era um judeu proselitista, né, como Paulo era também. E um judeu proselitista, a gente vê que é muito inteligente, né? Ele usava o que existia ao seu redor para estar pregando para as pessoas, né? E Filo não fez diferente. Filo, ele começou a aprender sobre os deuses estranhos, ali, igual Paulo fez ali com aquele templo ali, ao Deus estranho, né?
que Paulo achou essa brecha para estar pregando ali na Grécia, para aquelas pessoas se converterem, Filo também começou a usar essa ideia também, porque judeu proselitista era assim, né? Paulo era um judeu cristão proselitista, e ele usava tudo ao seu redor, né? Então, Filo fez a mesma coisa, e ele percebeu que nessa ideia de meio Deus, meio palavra do Logos, né? Essa ideia platônica aí, né? Então, ele percebeu que nessa ideia era muito parecida com a ideia da Torá. Porque a Torá, quando você lê o próprio Antigo Testamento, você vê Deus falando da palavra dele, né, que seria a Torá, como se fosse vivo. Então, e os diversos midrashes, né, ou midrashim, que existem no meio judeu, fala a mesma coisa também, que a Torá é como se fosse algo vivo. E era o Logos, né, entre Deus, o Eterno, e os homens, que tudo foi feito por intermédio da Torá. Então, Filo pegou essa ideia de Torá e Logos e juntou, né, para atrair os gregos à ideia da religião judaica. Porém, no final dos seus escritos, Filo fala que o Logos é a Torá. Então, talvez você pregou muitas vezes sobre o Logos sem saber que, na verdade, você estava falando era sobre a Torá, né? Então, quando João fala assim, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, na verdade, João, ele era um judeu ali, que ele falava muito ali para os judeus da diáspora, e ele não tinha muito... Ele não era muito de explicar suas palavras. Então, o livro de João é muito complicado de se entender, né? Mais complicado que João é Paulo, né? Só quem ganha para João é Paulo. Mas o evangelho de João é muito complicado de se entender, né? E João ele não tinha importância de explicar, porque basicamente ele estava falando para judeu ali, né? Teoricamente da diáspora. E quando ele fala isso, ele sabia que aqueles judeus que estavam lendo, eles estavam entendendo, porque aquilo ali era muito recorrente, aquela ideia de Filo já era muito recorrente naquela época. Ele sabia que quem estava lendo ali aquelas cartas, aquelas palavras, sabia que era a Torá que se tratava. Então, quando você troca ali, no princípio era o verbo, a palavra verbo, por Torá, você vê que faz todo o sentido, tanto na cabeça de João, na ideologia de João, quanto também do judaísmo do primeiro século, quanto também nas ideias de Filo, né? As ideias de Filo, posteriormente, foi adotada pelos pais da igreja, mas antes foi Filo que fundamentou a ideia do Logos na religião de Deus, né? Na religião do Eterno. Então, você vê que João fala, no princípio era a Torá estava com Deus, a Torá era Deus, porque a Torá é a palavra de Deus. E quem seria, nesse caso, esse Logos, essa Torá? O próprio Messias, né? A visão judaica que crê ali que o Messias foi gerado no início ali, né? Bereshit bara Elohim et Hashamayim, né? No princípio criou Deus. Esse et aí, ele é um nome que não tem simbolismo nenhum, mas quando você pega no original hebraico ali, é algo que não tem importância nenhuma, mas significa também Deus. Então os judeus falam que ali o Mashiach foi gerado por Deus, né? Então lá no princípio, lá em Gênesis, por isso que João começa Bereshit, né? No princípio, né? Como a gente aprendeu, Bereshit. Então Jesus tem a ver com Gênesis. Então você vê que o Antigo Testamento não está abolido, porque Jesus estava lá, né? Então Jesus é a própria Torá. E a gente vê ali no livro de Jeremias, como exemplo, 31, do 31 ao 33, né, Deus falando primeiramente com quem seria essa aliança do Novo Testamento, né, que a gente fala que é com os gentios. Na verdade, a palavra Novo Testamento, Nova Aliança, né, foi baseada em Jeremias 31, 31 e demais livros que falam exatamente a mesma coisa, que é com a casa de Israel e a casa de Judá, né? Então não é um povo novo, é uma aliança nova com o povo antigo. E nós fomos acrescentados a esse povo, como fala Paulo na carta de Romanos, né, a partir do versículo 1, né, o 17 fala lá sobre o enxerto, explica um pouco sobre esse contexto aí. Mas a gente percebe que nesses versículos Deus fala que
vai escrever a sua palavra em nossos corações e guardar no nosso interior. Qual palavra? A Torá. Ou seja, Jesus, o Messias, está dentro do nosso coração, por isso que a gente tem prazer em guardar a lei do Senhor. Amém? E o que é que o coração faz? Ele bomba o sangue para as veias. Então significa que a Torá está nas suas veias, amado. Você que é crente que está me ouvindo, a Torá não é maldita, ela é abençoada, ela é o próprio Messias e ela corre em suas veias através do próprio Messias. Amém? E o que seria a maldição da lei, né? É comentada por Paulo aí. A maldição da lei nada mais é do que quando você quebra a lei de Deus, né? Deuteronômio 28 fala um pouco sobre isso. Minhas bênçãos virão e te alcançarão. Porém, se você não seguir, né, a minha palavra, né, essas maldições ou esse mal acontecerá em suas vidas. Ou seja, a maldição da lei nada mais é do que quando a gente quebra o mandamento de Deus, né, ou seja, a lei de Deus, a gente está em qual situação? Em pecado. Então, no pecado ali, o mal tem autoridade para agir na nossa vida. Então, quando Paulo fala que Jesus nos libertou da maldição da lei, é porque ele nos libertou do pecado, não foi da lei, como a gente prega. A lei não é maldita, mano. Então, Jesus, ele nos libertou do pecado. E quando a gente está em Cristo, a gente não peca. Então, aquela maldição, aquela penalidade da lei que existia sobre nossas vidas, como quando a gente estava no pecado, ou seja, maldição não é da lei, a maldição é do pecado. Então, aquela maldição do pecado que estava sobre as nossas vidas não existe mais, porque nós estamos debaixo da graça de Jesus. E não é o fato de estar debaixo da graça que vai nos livrar da lei. É porque quando a gente aceita Jesus, a gente não peca mais, a gente não transgride a lei de Deus, automaticamente não estamos em pecado. Amém? Então, é necessário que a gente entenda esse contexto. Imagina aí as leis de trânsito. Ela não serve para nos proteger? Imagina o caos que seria se os sinais estivessem desligados, não tivesse faixa de pedestre e liberasse toda aquela bagunça lá. Só teria morte ali, destruição. Então, a lei de trânsito serve para regular o trânsito. E existe a penalidade na lei do trânsito de quem transgride ali a lei do trânsito. Né? Ultrapassou o sinal vermelho, é multa. Dirigiu embriagado, vai ser preso, porque o Código de Trânsito ele prevê isso. Essas penalidades é simbolizada pela maldição da lei. Muitas vezes a gente imagina que Cristo vai simplesmente chegar, né? Vamos imaginar o contexto do trânsito. Cristo vai chegar e vai falar, vai te parar lá, você ultrapassou o sinal vermelho, você está bêbado, não tem habilitação, ele vai falar, habilitação. Não tenho não. Então me dá então, você está bêbado, ultrapassou o sinal vermelho, você não tem habilitação, então presta o documento do veículo. O veículo também não tem documento, não, está todo atrasado. Aí a gente imagina que Cristo vai virar e vai falar, a minha graça te basta, pode ir embora. Mas não é assim que funciona. A gente não peca porque a gente entregou a vida a Cristo e a maldição e a penalidade da lei não está contra nós. Mas se a gente transgredir a lei, a penalidade da lei vai voltar a estar contra nós. Tanto é que existem dezenas, milhares de crentes desviados, viciados em bebida, né, que estão em presídios nesse momento. Então, aquilo ali são pessoas que voltaram a transgredir a lei de Deus e caiu novamente na maldição da lei, gente. Então, entenda que essa maldição da lei é a maldição que é gerado devido ao pecado. O pecado gera essa maldição, né? Então a gente poderia também descrever a maldição da lei como a maldição do pecado, para que a gente possa entender melhor e não contender contra a palavra do Eterno, como muitos pastores fazem hoje em dia. Então, entenda esse contexto. A maldição da lei é quando você transgride a lei. Então, existe no pecado, né, uma legalidade, como a própria Bíblia fala. A maldição sem causa, ela é nula. Essa maldição é a maldição do pecado que Paulo fala. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei.
se fazendo maldito em nosso lugar. E o que é que acontece nesse maldito em nosso lugar? Antigamente, Deus perdoava os pecados através do sacrifício, né? As pessoas sacrificavam animais. Porém, entenda uma coisa, esse sacrifício não libertava a pessoa do vício. Esse sacrifício ele encobertava o pecado, mas os problemas de acordo com o pecado continuavam. A maldição do pecado continuava. Ou seja, se a pessoa, um exemplo, usa crack e estava viciada, ia lá fazer uma expiação, Deus perdoava o pecado dela de desobediência por ter usado o crack. Mas o vício continuava. Quando a gente aceita Jesus em nossas vidas, a expiação, o sangue de Cristo, ele é tão poderoso e juntando com o fato de ele ser a própria Torá, ele ser a própria lei de Deus, ele tem autoridade de entrar nesse vício através da sua expiação, ele nos resgatar dessa maldição do vício e nos fazer uma pessoa liberta, coisa que não acontecia antes do advento de Cristo. Amém? Por isso que toda a lei, entenda uma coisa, o que Paulo falava, quando ele falava da lei, principalmente no livro de Gálatas 3, né? Paulo não estava falando da lei de Moisés, estava falando da lei do próprio Deus. E Paulo fala o seguinte, essa lei que está escrita, né? A Bíblia do Novo Testamento, do Antigo Testamento, seja o que for, se não tiver Cristo, não vale de nada. Não vale. Né? A começo que a gente nunca deveria ser chamado filho de Deus como prosélito. A tradição judaica fala que a gente pode ser no máximo aí Binei Noa, o filho de Noé. Né? O máximo que a gente pode chegar. Os únicos que podem ser chamados filhos de Deus são os judeus. Então quando o João fala assim, ó, e a todo aquele que crê, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, ele está falando que nós somos igual a eles. A gente, como prosélito, a gente se tornou israelita aos olhos de Deus. Tanto é que Paulo fala, né, em, acho que é Efésios 2, né, afastado, quando você era gentio, você era sem Deus, sem Jesus, afastado da comunidade de Israel. Quando você aceita Jesus, você entra pela porta israelita, judaica, né? E nesse momento você é anexado às promessas do povo de Israel. Então, e a graça ela é tão tremenda que aconteceu algo que nunca aconteceu antes. Então, quando o judeu lê aquilo, ele falou, mas os gentios viraram judeu no Novo Testamento? Entendeu? Então, para eles é algo anormal. Por isso que João escreveu aquilo. Não é que o evangelho deixou de ser israelita. Não, porque Jesus continua judeu. Ele ressuscitou, ele é o leão da tribo de Judá. Ele tem que voltar, né? As promessas do Messias tem que ser para um Messias judaico, a segunda volta, o filho de Davi, né, tem que voltar como judeu, né? A primeira vinda foi como filho de José. Os judeus entendem isso, só que até hoje eles batem cabeça, acham que vai ter dois Messias, um Mashiach ben Yosef e um Mashiach ben Davi, né? Um Messias filho de José e um Messias filho de Davi. Porém, filho que ele fala é da descendência. Porém, a gente viu na Bíblia que foi cumprido. Porém, Jesus veio como filho do homem chamado José e vai vir como descendente de Davi, o leão da tribo de Judá. Né? Se a gente tirar ele de como cabeça dos judeus, da tribo de Judá, né, que significa isso, ele não pode nem vir. Então, Jesus continua judeu. Né? E então, a gente tem que entender esse contexto. Mas quando a gente entra pela porta que é ele, né, o leão da tribo de Judá, a gente, mesmo sendo brasileiros, a gente passa a ser israelita espiritualmente. Tanto é que existe uma nova Jerusalém nos esperando. A gente é anexado a eles ao ponto de ser chamado também filho de Deus, algo que nunca aconteceu no judaísmo antes. Né? Os gentios que se tornam prosélito para os judeus se chamam Binei Noa, filho de Noé. Só precisa seguir 7 leis, né, e mais nada. E mesmo assim era muita coisa, né? Já os prosélitos da parte dos judeus cristãos, eles não têm que seguir quase nada, eles têm que aceitar Jesus Cristo, né? E a partir do momento que aceita Jesus Cristo, né, Paulo, a partir daí, ia ensinando sobre a Torá. Tudo que Paulo ensina na Bíblia, entendam isso. Paulo era um judeu proselitista, um judeu cristão proselitista. Tudo que ele ensina, além do concílio de Jerusalém, né, que
talvez você já tenha lido sobre isso, depois você pesquise sobre isso, é Torá. Tudo que Paulo ensina além do concílio é Torá. Entendam isso. O que um judeu proselitista ensinava na época de Paulo, ali mesmo sem ser cristão, Paulo estava ensinando também. Só que a diferença de Paulo é que ele ensinava com o advento do Messias e outros judeus não. Então, tudo que Paulo ensinava ali, você vai ver que quando ele se deparava com os judeus, ele falava que a sua sabedoria, ele aprendeu no meio farisaico. E é o que ele nos ensinou. Esses contextos aí que a gente aprende de Paulo, quando a gente estuda a cultura judaica, a gente vê que é Torá. Não é coisa diferente, entendeu? Porém, é Torá para os gentios. Né? Então, Paulo defendia muito a nossa causa. Então, a gente tem que entender esse contexto, né? Que Paulo, ele era um judeu proselitista, ensinando para gentios, muitas vezes para judeus, Então, é muito complicada a carta de Paulo, né? Muito complicado de se entender, porque existia o local, existia a língua judaica por trás, né? O hebraico, existia um grego bíblico por trás, existia o povo judeu, a cultura judaica, as festas judaicas, existia o fato do local lá pagão que Paulo estava pregando, existia o Deus daquele local, existia a língua daquele local, existia a cultura daquele local. E a gente hoje, 2020 anos depois, simplesmente lê a Bíblia e quer entender as palavras de Paulo. E não é assim. É muito complicado. Paulo é mais complicado do que os outros que tinham visão mais judaica. Então a gente entende melhor porque ele tinha visão, né? Paulo não, era um proselitista, era mais difícil ainda. E você vê ali em 2 Pedro 3, 15 e 16, que o próprio Pedro fala que as cartas de Paulo eram dificílimas. Pedro era o líder de Paulo. Pedro era um dos chefes ali da religião cristã, junto com os 12. Ele ensinava ali, ele teve com Cristo, e eles que ensinavam para as outras pessoas, né? Eles sentavam, tinham um sinédrio. Você vê que foi a igreja de Jerusalém que mandou Paulo para Tarso, quando ele começou a bater cabeça lá, porque os judeus que eram mortos ali no início eram os judeus da diáspora, que não estavam em Jerusalém, que não estavam em Judá. Então as pessoas, judeus de lá, já não gostavam dos judeus da diáspora. Chega Paulo contendendo, mandaram Paulo para Tarso, ou seja, Paulo era submisso à autoridade deles. Depois mandaram Barnabé ir buscar Paulo para começar o ministério. Então Paulo era submisso. Paulo tudo que fazia lá. Quando estava tendo contenda, Paulo levou lá os gentios lá, foi lutar pela causa dos gentios lá com Pedro e companhia. Então Paulo era submisso à autoridade deles. Existiam milhares ali de judeus proselitistas junto com Paulo também. Paulo foi o que mais se destacou, segundo a nossa Bíblia, né? Mas com certeza tem outras Bíblias, né, daquele tempo, talvez escondido, talvez no Vaticano lá, não sei, na biblioteca de lá, né? Tem Apolo, tem o próprio apóstolo que foi buscar Paulo, Barnabé, tem João Marcos também, tem um monte de pessoas ali que a gente lê ali e fazia diferença ali. Apolo mesmo, você vê que as pessoas disputavam para ser discípulo de Apolo ou Paulo, entendeu? E cadê o evangelho de Apolo? Então, Paulo era mais um que recebeu destaque do nosso meio, da Igreja Católica, né? Protocatólica, que se virou católica e depois suas ramificações, né? Então, a Torá, ela vai além, né, de livros, e a gente tem que entender o contexto, inclusive para entender as cartas de Paulo, as cartas paulinas, né? Porque se Pedro fala que era difícil me entender e que os indoutos da sua época já pegavam as palavras de Paulo para converter, né, para persuadir pessoas, né? Então imagina nós hoje em dia, 2020 anos depois. Pedro, que era israelita, líder de Paulo, andou com Jesus, achava difícil em nós. Então, este é o resumo da Torá que eu quero deixar em seus corações, né? A Torá faz parte do povo de Deus. Jesus é a própria Torá. Então, a Torá corre em nossas veias, amém? Então, guarda essa reflexão no seu coração, amém? Tenha orgulho de ter a Torá no seu coração. Shalom Adonai para todos, a paz do Senhor.